dia, povo de Deus, a paz do Senhor para todos. Leia para Deus no livro de Marcos, capítulo 14, versículo 66 ao versículo 72, que tem como título Pedro nega Jesus. Amém? Assiste esse vídeo e compartilhe. Eu tenho certeza que você fazendo isso está pregando a palavra de Deus, levando a mensagem de Deus para muitas pessoas nesta manhã. São 6 horas da manhã e eu estou aqui trazendo essa mensagem para mim e para você. Amém? Versículo 66. Pedro ainda estava lá embaixo do pátio, quando apareceu uma das empregadas do grande sacerdote. Versículo 67. Ela viu Pedro se esquentando perto do fogo, olhou bem para ele e disse: você também estava com Jesus de Nazaré. Versículo 68. Mas ele negou dizendo, Pedro negou dizendo: eu não o conheço, não sei do que é que você está falando. E saiu do corredor. E naquele momento o galo cantou, O galo cantou conforme Jesus tinha dito. E quando ele negasse, o galo ia cantar 3 vezes. 69. Quando a empregada viu Pedro ali, começou a dizer aos que estavam perto: este homem é um deles. E ela, quando viu, conheceu. Achou parecido e disse: esse homem é um deles. É um dos discípulos. É um dos que anda com Jesus. Versículo 70. Mas ele negou outra vez. Pouco depois, as pessoas que estavam ali disseram de novo a Pedro: não há dúvida de que você é um deles, pois você também é da Galileia. Não temos dúvida. Não há dúvida em nós. Você é um deles, porque você também é da Galileia. Versículo 71. Aí Pedro disse: juro que não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E Pedro jurou outra vez: eu juro que eu não conheço. Eu juro. Esse homem de quem vocês estão falando. Que Deus me castigue se eu não estou dizendo a verdade. E mais se amaldiçoou. Ele disse que Deus me castigue se eu não estiver falando a verdade. Ele mentindo. Tem muitos crentes, tem muitas pessoas que se dizem ser de Deus, que jura, sabendo que é mentira, E diz até assim: se não for verdade, Deus me castigue. Tem crente que diz isso. Mas Deus sabe que não é verdade. E Pedro foi repreendido. Vamos ver aqui na frente. E ele disse, que Deus me castigue se não estou dizendo a verdade. Versículo 72. Naquele instante o galo cantou pela segunda vez. Então naquele instante o galo cantou pela segunda vez. E Pedro lembrou de que Jesus lhe tinha dito: antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Jesus disse para Pedro: Pedro, antes que o galo cante 2 vezes, você dirá 3 vezes que não me conhece. Então Pedro caiu em si e começou a chorar. Então Pedro caiu em si, ele estava fora de si. Ele estava com tanto medo, com tanto medo de enfrentar a perseguição, ali juntamente com Jesus, que ele estava fora de si. E diz a palavra que então Pedro caiu em si e começou a chorar. Aqui ele se arrependeu de ter negado a Jesus, Começou a chorar porque ele estava fora de si. E quantas vezes, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, nós negamos a Jesus. Mas se a gente quando a gente observa depois, por que negamos? Porque deixamos de ajudar uma pessoa no nome de Jesus? Porque deixamos de pregar o evangelho? Porque deixamos muitas vezes, de falar a verdade, como um homem de Deus, como uma mulher de Deus, como um jovem de Deus, como um líder de Deus, um pastor, um bispo, um sacerdote, não é verdade? Um discípulo de Jesus. Então Pedro negou 3 vezes. Negou 3 vezes. Aí Pedro, quando caiu em si, começou a chorar. Talvez você já aconteceu muitas vezes. Você já negou a Jesus diversas vezes, Nós muitas vezes negamos a Jesus com medo de falar a verdade, se escondendo, principalmente no meio da multidão, principalmente nos momentos difíceis, onde você ou é de Jesus ou não é. Tem lugares que a gente chega que nós temos que decidir. Temos que, vai ter que aparecer. Aqui Pedro negou, mas depois quando o galo cantou, ele lembrou que ele tinha confessado
em seguir Jesus, a ser um dos servos de Deus. E ele chorou amargamente e reconheceu que estava errado.